Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos e irmãs. Cada um de vocês podem tomar o assento, por gentileza. Que alegria que se aproxima mais uma vez a edição desse evento tão maravilhoso que tem gerado benefícios espirituais para a vida de tantas pessoas. De todo o meu coração eu falo no meu nome, no nome de todos aqueles que organizaram e também dos outros pregadores que ainda virão aqui, o Hélio e o Moisés Rocha, que você faça um proveito imenso desse encontro e que você saia daqui em chamas, querendo amar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. A gente fica tão feliz quando vê que tem pessoas que moram tão longe, que acabam se programando para sair das suas cidades, dos seus estados, das suas casas, para estarem aqui conosco. Parece que vem um ônibus do Paraná com mais de 40 pessoas aqui, né? Aqui, ó. Vamos aplaudir então, né? Pessoal de Angra dos Reis, de outras cidades. Louvado seja Deus pela tua vida que veio de longe, pela tua vida que veio de perto, e que o Senhor possa saciar a sua alma nesse final de semana com a palavra de Deus, e que nós pregadores, por mais miseráveis que somos, possamos ser usados pelo Espírito Santo para edificar a sua vida com a palavra de Deus e com a palavra da igreja, amém? Você que está acompanhando pela internet, encarecidamente a gente pede que você compartilhe essa pregação. Talvez tenha alguma pessoa ali no Facebook ou em alguma rede social que pode estar recebendo o link pela sua lista de transmissão, começar a assistir essa pregação e receber um toque da graça de Deus. Então você que está vendo, não se esqueça daquela frase que a gente sempre diz: quem compartilha, evangeliza. Queridos irmãos, eu gostaria que vocês tomassem comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19 e no versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Aqueles que utilizam a Bíblia média da Ave Maria, a página é 1307. Quem achou, diga amém. Eu vou ler com vocês aqui agora. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teu bem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Se coloca no lugar desse jovem, imagina Jesus na sua frente e também imagina a pergunta que você faria para Jesus. Eu acho que a pergunta desse jovem foi a pergunta de ouro de toda a nossa vida, porque nós católicos devemos lutar por uma coisa que não passa. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro na sua primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19: se é só para esta vida que nós temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. É terrível olhar para a nossa geração de hoje, até para dentro da nossa igreja,
e ver um homem que esqueceu o sentido do eterno, daquilo que é essencial na nossa vida. E nós estamos nesta vida lutando contra os 3 terríveis demônios: o mundo, o demônio e a carne, para justamente conseguirmos isto, a salvação eterna das nossas almas. E aí eu me perguntava, se Jesus aparece para alguém e essa pessoa tem direito de fazer uma pergunta, o que será que essa pessoa iria perguntar? E quais são os interesses que movem a alma dela? Ela poderia perguntar sobre problemas econômicos, poderia perguntar sobre problemas conjugais, educação dos filhos. Tantas perguntas para nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, como é o mestre da sabedoria, porque a própria sabedoria encarnada, saberia responder tudo. Mas o jovem, ele perguntou aquilo que mais deve nortear o sentido da vida de um católico: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? E você, meu irmão, o que você tem feito para obter a vida eterna? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no versículo 36: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? E essa foi a pergunta que gerou uma das conversões mais brilhantes da história da igreja. Santo Inácio de Loyola, um grande convertido, que teve a graça de ficar 3 dias de joelho, contemplando a Santíssima Trindade em êxtase, que recebeu revelações da parte de Deus interna na sua alma, das coisas mais lindas que se possa imaginar da eternidade. Estava na universidade e vinha um jovem, brilhante, que queria fazer uma grande carreira acadêmica, mas porque o santo ele vem em cima da montanha, porque o santo ele tem essa ciência do coração de Deus para também enxergar o coração do outro, ele começou a perguntar para um jovem: do que adianta você ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E ele só fazia essa pergunta para ele, e o nome desse jovem era Francisco. E de tanto aquelas palavras de Santo Inácio de Loyola bater firme dentro do coração, ele abandonou a vida acadêmica, se entregou inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um dos maiores santos e missionários da Igreja Católica. São Francisco Xavier batizou mais de 500 mil de pessoas, gastou a sua vida inteira levando o Evangelho, e o que despertou na vida dele a doação por nosso Senhor Jesus Cristo foi o desejo de salvar a sua alma. E lembrando dessas questões de salvar a alma, você vê que isso não é um tipo de pregação que é tanto feito hoje. É engraçado que quando nós vamos das missas de 7º dia, nós sempre escutamos um discurso assim: essa pessoa era muito boa, deve estar na graça de Deus, está descansando, já se salvou, como se a salvação da alma fosse a coisa mais fácil do mundo, como se todo mundo fosse salvo. E aí a gente olha para a aparição de Nossa Senhora de Fátima e podemos pensar que Nossa Senhora não tinha discernimento, mostrando o inferno para 3 crianças e dizendo assim para ela: olha para onde vão a alma dos pobres pecadores. Muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Ou seja, já no ano de 1917, muitas pessoas já não conquistaram a eternidade perante a Deus, porque não conseguiram nem observar os mandamentos que Jesus disse para o jovem rico. Mas isso é no tempo de hoje. Antigamente os santos se importavam com isso. Quando o Santo Afonso Maria de Ligório, santo redentorista, grande doutor da igreja, estava moribundo na cama, quase morrendo, nessa hora os filhos espirituais de Santo Afonso chegaram perto dele e disseram assim: Afonso, diga-me uma palavra de recordação. Ele olhou para o jovem e disse: salva a tua alma. Quando os redentoristas iam em missão, eles iam com aquelas batinas pretas e com faixas escritas, entravam na cidade
escrito assim, ó: salva a tua alma, e carregando um caixão. E quando as pessoas iam perto do caixão, tinha um espelho, e as pessoas olhavam para aquele espelho no caixão para saberem: você também vai morrer, e depois da sua morte você vai para o julgamento, aonde você vai passar a sua eternidade. Por isso que é muito bom a gente lembrar daquela palavra da Bíblia de Eclesiastes 7,40: em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Por que a Bíblia fala isso? Porque a maior desgraça que um homem pode fazer é cometer um pecado mortal. Porque o pecado mortal, ele expulsa Deus da sua alma e acolhe o demônio. E sabe qual que é a pior coisa do pecado mortal, meus irmãos? Jesus vai dizer em João 8,34: aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. A pessoa, ela fica atada. E sabe qual que é a coisa mais terrível? Santo Afonso Maria de Ligório diz que tem pessoas que elas se habituaram de uma tal maneira em determinados pecados, que não precisa nem do demônio tentar mais essa pessoa. Ela se inclina ao pecado por causa do hábito. Ela já fez isso 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, 5, 10. Ela não tem mais força. Por isso que essa alma sempre está indo no confessionário confessar os mesmos pecados há 5, a 10, a 15, a 20 anos. Ela não consegue mais mudar, e ela nem luta mais. E aí você tem que lembrar daquela passagem de Mateus 11:12: o céu é arrebatado às forças, e são os violentos que o conquistam. Por isso que nós precisamos olhar para Paulo, 1 Coríntios 9:27. Ele diz: eu castigo o meu corpo, de medo de ter sido excluído depois de ter pregado aos outros. Eu rezo, eu busco jejum, eu busco mortificação, eu fujo da ocasião do pecado, eu não perco todo o meu tempo na internet, eu vou fazer adoração, eu rezo o meu terço, eu rezo o meu rosário. Por quê? Porque eu sei o bicho que há dentro de mim. Eu sei os efeitos do pecado original. Eu sei o tipo de pecado que eu já cometi e o tipo de coisa que eu posso fazer se a graça de Deus me abandona. Por isso que nós temos que lembrar daquela passagem de João 15:5: permanecerei em mim, eu permanecerei em vós. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sem Jesus, eu sou pior do que um pano de trapo. E se eu não tiver a graça de Deus, Satanás me lubridia. Porque se eu não tiver a graça, eu não caminho com luz. João capítulo 8, versículo 12 vai dizer: eu sou a luz do mundo, vai dizer Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E se aquele menino queria tanto salvar a alma dele, a luz é a graça de Deus, e ela vem pela vida de oração. Quantas pessoas hoje que não conseguem rezar mais? O mundo moderno, ele foi feito para perder as nossas almas mesmos, meus irmãos. É trabalho, é negócio. Hoje eu estava vindo para cá, eu estou passando por um pico de estresse na minha vida, porque eu estou com um menininho novo de 20 dias, Gabriel José, coisa mais linda do mundo, a cara da mãe. E aí você fica vendo, cuida da outra que é de 2 anos e 3 meses, que deu uma crise de ciúmes, que quer atenção toda hora. Acorda cedo, tem que brincar, leva para a escola, limpa cocô, dá banho, cuida do outro, que fica gritando de cólica o tempo inteiro. Tem trabalho, 800, eu cheguei para Tati e mostrei aqui, 800 e poucas conversas de WhatsApp, Instagram, Facebook. Eu também preciso usar rede social, porque é o meu trabalho. E aí mexe com contabilidade, eu tenho uma editora, mexe com os... Parece que o mundo moderno é feito para acabar com a nossa vida de oração. Por isso que tem que dormir cedo, acordar 5 horas da manhã, para pelo menos rezar 1 hora na parte da manhã para ter luz. Por quê? Porque senão o demônio atropela. Quem não reza se prepara para morar no inferno, gente. Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Aí se eu perguntar aqui, quer ver? Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga eu. Todo mundo quer ir para o céu. Agora o problema é: o que eu estou fazendo para ir para o céu? O que eu faço para conseguir a vida eterna? Observe os 10 mandamentos. Vamos lá falar uma coisinha agora? Qual que é o primeiro mandamento? Me diga aí. Eu quero ver quem aqui está amando a Deus acima de todas as coisas. Colocar Ele como absoluto na vida. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, dá tempo para oração, busca no Santíssimo Sacramento, busca na palavra.
Se dedica, coloque Ele como o centro da vida. E muitas vezes a gente faz aquela oração à noite para aliviar a nossa consciência que não estamos vivendo bem, e a gente nunca confessou: Padre, eu quero confessar porque eu não tenho amado a Deus da maneira que Ele merece. E aí, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos morrer. Só que cada um tem um tempo. São Domingos Sábios teve 15 anos para se santificar, e se santificou. Tanto que o lema da vida dele era qual? Antes morrer do que pecar. Isso denota o coração de um jovem que queria muito salvar sua alma. Aí temos Santo Afonso, que teve 91 anos para se santificar. O que você tem feito com o tempo da sua vida? Desde quando você nasceu até hoje, quando você se encontrar com Deus, você acha que você está preparado para entrar para o paraíso? Isso é uma pergunta que você tem que guardar com você e transformá-la em oração, porque são perguntas inteligentes que nós devemos fazer para nós. Se eu morrer agora, eu vou deixar um legado? Eu fui um bom esposo, eu amei a minha esposa, eu eduquei os meus filhos na fé, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom cristão em sociedade, eu amei as pessoas, eu respeito o meu próximo, que os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Eu sou um homem justo no meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu amo, eu perdoo, eu guardo os domingos e as festas, eu sou fiel à minha esposa e ao meu esposo, guardando-me das infidelidades conjugais. Como que tem sido a minha vida? Que legado que eu tenho deixado? Qual que vai ser a minha história? O que eu percorri? Que passo que eu deixei? Qual é o meu testemunho na igreja? Qual é o meu testemunho na minha família? Deus, quando eu me apresentar diante dele, Ele vai se alegrar? Porque quando o jovem rico olhou para Jesus e falou assim: eu tenho observado todos esses mandamentos. O texto diz, porque tem outros textos, diz que Jesus olhou e o amou. Jesus amou porque aquele jovem com aquela conduta estava agradando a Deus. E a nossa vida? A nossa vida agrada a Deus? E agora eu fico me perguntando, eu percebo que quando eu estou viajando de avião, vou confessar um negócio para vocês aqui, eu viajo desse treco de avião há 15 anos. Eu tenho um pânico de viajar de avião. Meu Deus do céu, principalmente quando eu vou para fora do país, que começa a dar turbulência, é os momentos que eu mais rezo. Eu me agarro no rosário de Nossa Senhora e falo: mãe, se esse negócio cair para baixo aqui, senhora me salva. Eu tenho medo desse negócio. E eu fico olhando para a cara das pessoas. Teve um dia que eu estava dentro do avião, voltando de Araxá. Ele pegou uma bolsa de ar, ele abaixou tanto assim, que a aeromoça que estava servindo café, esses negócios, caiu no chão. O café do cara veio para o teto, caiu na roupa dele, e você viu o grito de apavoro das pessoas. E aí eu me perguntava: será que esse pessoal, eles se contentam com a morte ou eles têm medo da morte? E aí eu vou para a vida de um santo, e aí eu falo para vocês uma coisa impressionante. São Paulo vai dizer em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte para Paulo era lucro. Por quê? Porque a consciência dele estava tão cheia de amor divino. Quando ele fazia o exame de consciência, ele olhava para ele mesmo e ele encontrava uma palavra assim, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Filipenses 3:8: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Para um homem que amava a Deus, como Paulo amava, ele dizia: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu ficar vivo, ele dizia para o povo, é bom porque eu evangelizo vocês. O Senhor me deu o dom, me deu a graça, iluminou a minha inteligência, e eu passo para vocês as verdades da fé. Se eu morrer, vai ser imensamente melhor. Aí a gente olha e fala assim: mas que homem presunçoso. A questão não é a presunção. Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é a verdade. Quando ele interrogava o coração dele, ele se olhava para o espelho da alma e ele falava: eu estou agradando a Deus com a minha vida. Por isso que ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou o de
Cristo. Agora, o que você dizia de Santa Teresinha do Menino Jesus? Que ela dizia assim, ó: não morro, entro na vida. Um dia Santa Teresinha disse para a mãe dela: mãe, eu quero tanto que você morra, mas minha filha, por quê? Porque eu quero que você vá no paraíso com Deus. A palavra de Santa Teresinha deu tão certo que a mãe dela morreu rápido mesmo. Cuidado pra você ficar falando essa coisa para sua mãe, viu? A palavra tem poder. Agora tem uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, uma frase de Santo Agostinho. Ele dizia assim, ó: quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. O meu diretor espiritual, o Padre Jonas Lisboa, estava no hospital e dando a bênção e confessando os doentes no leito. E aí ele chegou para um doente e falou assim, ele estava com uma medalha de Nossa Senhora, falou: você é católico? Sou. Você não quer confessar? Não, não quero não. Mas você não é católico? Sou. Aí ele foi outro dia no hospital e falou: o senhor é católico? Sou. Você não quer confessar? Não, quero não. Aí foi outro dia no hospital: o senhor é católico? Estava para morrer. Sou muito católico. Você não quer confessar? Não. Aí na outra vez ele foi, o cara já não estava mais, tinha morrido. Desprezou 3 oportunidades de confessar. Provavelmente ele deve ter tido uma vida terrível. Chegou no final, desesperou-se da salvação. Viveu mal, morreu mal. E aí eu fico me perguntando, eu que prego tantas vezes, e foi nesse grupo de oração que eu recebi do Alegrai-vos no Senhor o convite do Paulo para fazer um seminário de novíssimos. Aí eu peguei sobre morte, juízo, céu, inferno, purgatório. Gente, eu recebo tanto convite para falar desse tema, eu estudo tanto esse tema, que agora em março desse ano, agora que passou aqui, eu fui na Irlanda e dei um retiro sobre novíssimo. O pessoal me levou lá para o outro lado do mundo para lembrar que existe um céu, um purgatório e um inferno, para lembrar o destino da nossa alma. Aí quando eu fico meditando essas coisas, eu falo assim, olho para a nossa geração hoje e digo: ninguém mais se importa com a salvação da alma. Se Jesus aparecesse, quem perguntaria a ele: mestre, como eu faço para ter a vida eterna? Aí eu olho para a Bíblia e vejo Paulo dizendo, Filipenses 2,12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E aí Jesus diz o que para ele? Observa os mandamentos. Como que eu faço para observar os mandamentos, meus irmãos? A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Diga assim comigo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ó, no mandamento está falando para não adulterar. Tem um monte de gente que adultera. No mandamento está falando para não mentir. Tem um monte de gente que mente. No mandamento está falando para amar. Tem um monte de gente que não ama, mas que odeia. Está cheio de mágoa, ressentimento, falta de perdão no coração, um monte de coisa ruim. Está falando para não cometer adultério, está falando para não julgar. Essas coisas são todos pecados, sim ou não? Sim. Por que Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos? Porque se você não substituir o pecado pelo amor divino, você não suporta seguir a lei. Eu amo quando São Francisco de Sales dizia: quando uma casa pega fogo, tudo que não presta é jogado fora. Se uma casa pegar fogo, o móvel vai ficar com a madeira queimada, televisão, guarda-roupa, colchão. O que você vai fazer? Você vai deixar ele dentro da sua casa ou você vai jogar fora? Vai ficar com as coisas dentro de casa ou vai jogar fora? Olha que bonito o que ele vai dizer, irmãos: como uma casa pega fogo, tudo o que não presta é jogado fora. Quando o amor de Deus entra dentro de uma alma, tudo aquilo que é pecado vai embora. Quem entendeu o que o missionário disse, diga amém. Amém. Ou o amor de Deus, ele incendeia o nosso coração e substitui o desejo pelo pecado, ou a gente não vai conseguir viver isso. Ou a gente não vai conseguir viver isso. E aí sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ter coerência na nossa vida espiritual católica. O amor de Deus, ele também aumenta pela nossa busca.
Nós temos que ser disciplinados e buscar constantemente. Por isso que Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não diz assim, ó, fica parado que eu vou e acrescento tudo na sua vida. Não, ele pede uma operação da vontade do homem. Realiza, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado em acréscimo. Por isso que vai dizer em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Ou você anda na via da fé, ou você anda na via do mundo. Porque pelo que eu percebi aqui, água e óleo não se mistura. Por isso que vai dizer o livro do Apocalipse: ou você é quente ou você é frio, os mornos serão vomitados. Ou eu pego na quentura da graça de Deus, ou não dá certo. E aí sabe o que é importante? Quando nós tomamos uma atitude na nossa vida chamada decisão. Quando eu me converti, eu era um menino que vivia uma vida lascada de prostituição. Eu ia para balada todos os dias, moro na capital de São Paulo, trabalhava como promotor de casa noturna. Eu amava sair na noite. Eu tinha uma coleção de CDs que eu comprava, que vinha dos Estados Unidos, porque não tinha YouTube, essas coisas como tem hoje de música. Eu tinha gastado uma grana com isso. Quando eu cheguei em casa, eu rasguei a lista de telefone de garotas que eu saía e fiz um voto de ficar 5 anos solteiro sem nem dar um beijo na boca nem nada. Foi uma decisão que eu fiz na minha vida. Eu catei todos aqueles CDs, eu quebrei tudo e joguei fora, porque eu sabia que aquele tipo de música, num determinado momento, poderia relembrar o tipo de lugar que eu frequentava, o tipo de pecado, o tipo de gente que eu andava. Eu rompi com as velhas amizades. Eu tomei uma decisão na minha vida. A cada dia você toma uma decisão. Você tem uma escolha na sua vida que vai gerar um fruto, ou benéfico ou não, na sua vida. E o que nós estamos fazendo que nós não tomamos a decisão mais importante? Irmão e irmã, você não pode deixar o sangue de Jesus ser gasto à toa. Você precisa salvar a sua alma. Você precisa rezar, você precisa abandonar o pecado, você precisa confessar bem, você precisa ter uma vida na graça, você precisa lutar muito. Por quê? Porque não é fácil observar os mandamentos. Mateus 11:12: o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Mas veja bem, para a salvação da alma é os 10 mandamentos. Aí o menino falou: eu já tenho observado tudo. Ele estava na graça. E Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e siga-me. Ali naquele momento Jesus não estava fazendo um convite para a salvação, ele já estava no nível maior. O que você precisa fazer para se salvar, para se livrar do inferno, é o básico: cumpra o mandamento. E se você quiser ser perfeito como os santos, aí você vai ter que sacrificar o teu Isaac. Ah, mas é porque o ser próspero impede a entrada da pessoa na vida eterna? Não, não. Tem muito rico no céu. Teve muito santo que foi rico. Eu considero a riqueza como uma faca. Ou você pode pegar essa faca e passar pão na manteiga, ou você pode matar alguém. O problema aqui não está a riqueza, o problema está no apego. É o que aconteceu com Santo Antônio de Pada, que tinha um homem rico na cidade, e quando o homem morreu, olha só, Santo Antônio falou: vai lá e abre o cofre do homem. Quando Santo Antônio abriu o cofre do homem, o que estava lá dentro? O coração dele. Mateus 6:21: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. A pessoa pode ser uma pessoa muito bem financeiramente, de posse. Ela pode pegar esse dinheiro dela e fazer investimentos em obra de caridade. Eu não sei se vocês sabem, mas você sabe aquela empresa, claro, todo mundo conhece, a Mercedes-Benz. Quem conhece a Mercedes-Benz aqui, levantar a mão? Todo mundo conhece, a maioria, de carros, de ônibus. O nome dela chama Mercedes porque o dono era devoto de Nossa Senhora das Mercês. Ele colocou o nome para homenagear Nossa Senhora, um bilionário católico, firme. Aquela empresa que você deve amar, que faz aquele chocolatezinho, o Ferrero Rocher. Nossa, que delícia! Só de pensar naquilo me água da boca, dá água na boca. O dono daquela empresa, que só está abaixo da Nestlé, era um católico de ponta. Em cada sala de gabinete da empresa dele tinha uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Ele empregou muita gente. Todos os funcionários da empresa falaram que era a melhor empresa para se trabalhar, um clima de família, uma coisa maravilhosa. Mas o homem não estava ligado na fortuna dele, era desprendido. Agora, o problema desse jovem aqui é que o dinheiro era o apego dele, era a fraqueza dele.
E Jesus, querendo fazer com que aquele jovem seguisse o caminho da perfeição, falou: o seu apego é esse daí. Mas você pode chegar para mim falando: isso não dá nem para o meu apego ser dinheiro, porque eu não tenho. Eu também estou nessa situação aí. Mas você pode ter outra fraqueza que está te matando. O seu apego pode ser a pornografia. O seu apego que você tem que renunciar pode ser um pecado de estimação. E se Jesus quer que você seja perfeito, tem pessoas que entregam a vida de perfeição para Jesus, sabe como? Elas renunciam a vida de casamento e vão viver o celibato por amor ao reino de Deus. É uma renúncia. Isso não é necessário para a salvação da alma, mas a pessoa pode querer se entregar. Ela pode fazer uma renúncia, um sacrifício para Jesus, que gosta muito de tomar café e vai ficar sem tomar café, refrigerar, ou quer fazer alguma viagem e renuncia por amor a Deus. Não sei, Deus tem que levar a inspiração. Mas a primeira coisa, ele perguntou da salvação. Estava tudo 10. Você vai conseguir se salvar vivendo os mandamentos? Mas Jesus disse em Mateus 5,48: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. É abandonar o tudo para ganhar o tudo. Aí Jesus tem que falar no seu coração a renúncia que Ele quer de você. Ou você pode, por um ato de generosidade, oferecer alguma coisa para Deus. E sabe o que é o mais difícil? Aquele jovem foi embora triste, porque ele não entregou o coração dele inteiro para Deus. E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 18,13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. O Senhor quer nos inteiro para Ele. E se há uma fibra no meu coração que divide a Deus, eu arrancá-la-ei agora, dizia São Francisco de Sales. Você vê sempre esse desejo de perfeição nos santos. E aí tem pessoas que olham para a passagem do jovem rico e acham que simplesmente a vida econômica ou ter posse é a única coisa que afasta a pessoa de uma vida de perfeição. E aí tem pessoas que lêem essa passagem, interpreta mal. Aí o cara é pai de família, tem um monte de filho, ele não se especializa, ele não quer empreender na vida dele, ele não quer trabalhar sério na vida dele, não consegue pagar convênio, está sempre com dívida, não paga nada. Por quê? Porque ele não quis trabalhar, não quis ser um homem de negócios, não quis crescer na vida intelectual, não quis crescer na vida material, dizendo o quê? Não que vai ser o centro, mas pelo menos eu quero levar dignidade para minha família. Isso é importante, porque a minha esposa, ela tem um problema gravíssimo, chamado acretismo placentário. Nos 2 partos ela quase morreu. O útero gruda na placenta, o bebê nasce com uma beleza, mas quando vai tirar a placenta, ele está grudado no útero. É como uma fusão de cera de vela, arranca e vem hemorragia. Dessa última vez a minha esposa só não morreu porque o bebê nasceu na madrugada. Estava na casa de parto e porque era de madrugada conseguiu ir para o hospital. E o médico disse assim: por 5 minutos a sua esposa não iria morrer. Terrível. Rezem pela Thaís porque ela não está muito bem. 2 situações como essa. Da primeira vez ela já fez 2 anos de terapia e o maior medo dela era isso. Todo mundo, não vai acontecer, vai passar. E aconteceu tudo de novo. Aí ela foi para o hospital. E quando eu cheguei lá no hospital público, que eu vi ela no meio do corredor, branca, com um atendimento que não era tão bom, eu comecei a chorar de desespero. Mas aí depois a gente conseguiu levar ela para o hospital do convênio. E ali naquele momento eu lembrei de cada missão desses 15 anos que eu tenho trabalhado do duro para levar o sustento para minha casa. Eu sofro de uma hérnia de disco aqui, que isso daqui acaba com a minha vida. Eu não tenho convênio, mas para minha esposa e para os meus filhos eu pago. Eu falei, isso daí é fruto do meu trabalho, é fruto dos livros que eu vendo, é fruto das missões que eu faço, dos auxílios ministeriais que eu ganho, de tanta viagem. Mas eu recebo convite todo final de semana porque eu tenho um conteúdo, porque eu trabalho sério, porque eu estudo, porque eu viro madrugada estudando e rezando, e porque eu me importo com o trabalho. Eu quero que a minha editora seja bala, eu trabalho. Eu não quero enriquecer, eu quero dar dignidade para minha família. Vocês compreendem isso, sim ou não? Sim. Tem gente que lê a passagem e não vou mais trabalhar não, quero ser uma pessoa ralezinha, vamos contar com a providência de Deus. Cuidado para a providência não ser uma preguiça de você não querer crescer como empreendedor e como uma pessoa na área de trabalho. Agora o problema todo aí não está o dinheiro, está o apego no dinheiro. Se ele for o centro da sua vida, você pode perder a salvação da sua alma por isso.
Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiástico 10:10: nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. Amor ao dinheiro. Agora, se eu me instrumentalizar do dinheiro para gerar conforto para minha família, essas coisas, tudo bem. Mas o apego daquele jovem era o dinheiro, era o tudo da vida dele. Depois ele saiu triste. Por quê? Porque se o centro da nossa vida não for Jesus, nós nunca seremos felizes realmente. Por isso que Nossa Senhora canta o Magnífica: minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A nossa alegria é ter Jesus como o centro da nossa vida. Por isso que eu amo a frase de Santa Teresa d'Ávila: todos os males nos vêm de não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Se você amar Jesus acima de todas as coisas, sabe o que vai ter na sua alma? O paraíso. E aí, meu irmão, minha irmã, lembro de uma frase de São João da Cruz: renuncia os teus desejos e encontrará o que teu coração deseja. Nada pode se antepor a Cristo. Se alguma coisa estiver roubando no seu coração o lugar de Jesus, renuncia na sua vida. Toma uma atitude. Vai doer? Vai sangrar? Vai. Mas Jesus não disse que o caminho dele era fácil. Aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. O caminho de Cristo é uma negação de si mesmo e um carregamento da cruz. Mas ele vai dizer em Mateus 10:38: aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Você tem que colocar a cruz no lugar do seu ídolo. E Jesus te chama à perfeição. Mas eu, perfeito, eu sou pior que o cocô do cavalo do bandido. Não se esqueça de uma coisa. 1 Timóteo 1,15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. E aí em Apocalipse 21:5 ele vai dizer: eis que renovo todas as coisas. Não importa o estado que você está, importa o estado que você quiser chegar. E se você der um passo em direção a Deus, Ele dá 8 em direção a você. Graça Ele tem abundantemente para derramar. Ele disse para Santa Faustina: Faustina, você pensa que quando eu derramo as graças para o mundo elas são perdidas? Pode se preparar para a adoração aí, se vocês quiserem já. Aí vocês me dão um toque para me saber a hora que eu paro de falar aqui. Você pensa que quando eu derramo as graças do mundo elas são perdidas? Não são não, Faustina. Quando eu derramo graça para os corações dos homens e eles não recebem, eu derramo abundantemente mais sobre aqueles que estão buscando. Ou seja, você veio nesse lugar, nesse final de semana, porque lá do céu, na eternidade, tem um tonel de graça para ser derramado na sua vida, se você corresponde. Irmão, eu não sei como você chegou aqui. Você pode ter chegado inflamado por Deus, numa parte boa espiritual da sua vida. Você pode ter chegado assim: Anderson, eu estou na estaca zero, não consigo mais cesar, estou triste, a minha vida espiritual não anda. E você pode ter chegado no pior pecado mortal: você não tem noção como está a minha vida. Se eu morrer agora, eu vou nadar no inferno. Irmãos, não vamos focar no problema, vamos focar na solução. Deixa Jesus te ajudar. Deixa a Virgem Maria te ajudar. Deixa Jesus olhar para você e te amar nesse final de semana. Tem pessoas do Brasil inteiro que queria estar aqui. A gente vê lá nos comentários que eu não posto no Facebook, né, Adriano? Como eu queria estar no evento, não é? Como que eu... Aí o Adriano sempre vai lá: vem, mas não posso, não tenho dinheiro, eu moro muito longe. Né, Caetano? Bomba, né? De gente querendo vir. Muitos não vieram, mas você está aqui. E se você teve essa graça, dá um presentinho para Jesus, vai. Antecipa. Está chegando o Natal, dá um presente para Ele. O que eu vou dar para Jesus? Vou te dar uma dica. Posso? Mas antes de eu te dar essa dica, eu vou beber uma água porque eu estou com sede. Um dia um santo da igreja católica chamado São Jerônimo, ele falou assim: Jesus, eu te amo tanto que eu sou capaz de arrancar os meus olhos e dar para o Senhor. Ele falou assim: Jerônimo, os teus olhos não são teus, fui eu que te dei, são meus. Não, Senhor, eu te amo
amo tanto que eu sou capaz de arrancar os meus braços para provar o meu amor por ti. Seus braços também não são teus, Jerônimo. Tá bom, Senhor, eu arranco minhas pernas, fico sem andar, arranco ela, corto. Olha que São Jerônimo era brutão, ele tinha coragem mesmo. Aquele ali eu sei que ele tinha coragem. Cabuloso. Não, Jerônimo, as suas pernas não são tuas não. Senhor, o que eu posso te dar para te agradar? Jesus disse para ele: a única coisa que é tua, que não é minha, e que você pode me dar para te agradar, são os teus pecados. Tá, Jesus, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar se eu te der o meu pecado? Senhor, não é tão gostoso pecar, Jesus? É tão prazeroso. O que eu vou ganhar? Coisa que os olhos não viram, que o coração humano não imaginou, que o ouvido não pode ouvir. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus vai te dar é a salvação eterna que Ele comprou com o sangue dele. Jesus vai te dar o céu. Se é para Jesus, pode ser com mais força.